seja o nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e versículo 27 até o 34, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o carcereiro despertou do sono e, vendo aberta as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Louvado seja Deus. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos na tua casa, diante da tua palavra que foi lida. Pedimos agora, Senhor, a direção do Espírito Santo nessa meditação, a fim de que haja revelação e fortalecimento, Pai, da nossa fé e nossa alma em comunhão contigo. Se conosco, é nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos agora qualquer espírito contrário que venha dispersar, meu Deus, o teu povo de ouvir a tua palavra, mas sim que os nossos corações estejam atentos a ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Louvado seja Deus. Essa é uma passagem gloriosa aí, né? De um fato bastante conhecido, que é quando Paulo e Silas estavam presos, e quando louvavam eles ao Senhor, por volta da meia-noite, eles presos, adorando a Deus, foram açoitados, estavam todos machucados. Aconteceu um grande terremoto, não é verdade? E soltou, abriu as cadeias e os grilhões de todos que estavam lá. E nesse momento, nessa passagem que a gente leu, mostra o que logo depois, nessa prisão em que Paulo e Silas estavam, havia um carcereiro que estava na responsabilidade de todos os presos, juntamente com alguns soldados. E a palavra de Deus fala que todo aquele sinal tremendo, não é verdade? Tudo aquilo que aconteceu deixou esse carcereiro em uma situação complicada. E a palavra de Deus fala que quando esse carcereiro, que era responsável por todos os presos, ele olhou e viu que todas as cadeias estavam abertas e que os grilhões de todos estavam soltos, ele se viu em grande problema, porque por ser responsável pelos presos, a vida dele e da sua família estava em risco.
Porque se os presos fugissem naquela época, o carcereiro teria que dar cabo com a sua própria vida. Olha como é que acontecia. Por isso a palavra fala que ele, que estava dormindo no momento, que era por volta da meia-noite, ele puxou a espada e ia suicidar, supondo que o quê? Os presos estivessem todos fugidos. Eles tinham fugido todo mundo. Mas a palavra de Deus fala que Paulo gritou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E o que eu quero falar com você nesse trecho que a gente leu? Que às vezes as situações da nossa vida, do nosso cotidiano, as coisas não acontecem do jeito que a gente projetou, do jeito que a gente pensou que seria. Poxa vida, eu fiz determinado investimento, eu me empenhei em determinada área, e eu esperava, poxa, que eu tivesse um benefício por tudo isso que eu fiz, e não teve nada. Eu me empenhei, trabalhei, fiz para que as coisas acontecessem desse jeito na minha casa. Eu me empenhei para cuidar do filho, da filha. E as coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria. Eu me empenhei nos meus estudos. Eu me empenhei para que acontecesse do jeito em que eu tivesse uma vida melhor, mas não está acontecendo do jeito que eu queria. Nós temos visto, nos dias atuais, pessoas cansadas, mães de família cansadas, de tudo, cansada da rotina, cansada da fadiga que é tudo isso, pais de família cansados da rotina, cansados de tanto esforço e talvez pouco resultado, filhos também cansados de se empenhar, e gostariam de um resultado que viesse a ser maior do que talvez o seu empenho, e isso não acontece. Por isso, muitas pessoas, muitas famílias, a gente vê o que? A frustração nos relacionamentos familiares. Os pais se relacionam entre si somente o básico, somente o necessário. Com os filhos também, somente o básico, somente o necessário. Não é verdade? Mas não há mais aquela comunhão, aquela intensidade, aquele envolvimento para que as coisas deem certo, por causa do cansaço. Por isso, segue aumentando aí, não é verdade? O número de pessoas que abandonam as suas famílias e vão para as ruas, não é verdade? Eles vão e depositam suas angústias nos vícios, vão e depositam as suas angústias às vezes na violência, agem, se levantam, o marido contra a esposa contra o marido, às vezes contra os filhos, e os filhos contra os pais, às vezes até entre irmãos. Tudo isso acontece porque falta uma compreensão de que a palavra do Senhor fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão na presença de Deus, que amam a Deus. E a gente, por hoje faltar, vamos assim dizer, o tempo de estarmos na casa do Senhor, porque o nosso tempo está preenchido com muita coisa hoje, com muitos afazeres, e não sobra tempo para falar com Deus, não sobra tempo
para estar na presença de Deus, não é verdade? Eu digo tempo para que seja um tempo de qualidade. E o melhor tempo que a gente tem para com qualidade estarmos na presença de Deus é o tempo que nós estamos na igreja, não é verdade? É o tempo que a gente se desliga de tudo, desliga dos celulares, não é verdade? Desliga dos problemas, desliga das dificuldades, tem que deixar de lado e levar o pensamento em Deus para falar com Ele. Desligamos um pouco das redes sociais, dos views e tudo mais, das selfies, das curtidas, para estarmos ligados com Deus. E vejam que é o que mais a gente tem visto nos dias de hoje. Pessoas que às vezes estão lutando contra a sua própria casa, contra a sua própria vida. Veja o carcereiro que, por ver uma situação superficial, ele já ia tirando a própria vida. Mas todos estavam lá. Ele achou que os presos tinham fugido todos. E quantas coisas, irmão? Quantas vezes a gente não discute porque achamos que a pessoa quis dizer uma coisa e não era bem aquilo? Quantas vezes a gente levanta uma contenda porque a gente achou, a gente quis prever uma situação que não era daquele jeito? Quantas vezes a gente criou um mal, um problemão, porque a gente ouviu alguém contar uma mentira e a gente teve aquilo como verdade e levou aquilo a fundo e a gente acabou se prejudicando e prejudicando o relacionamento familiar e prejudicando às vezes até o relacionamento entre irmãos de fé. Ah, porque aquele disse que foi isso, porque aquele outro disse que foi aquilo, não é verdade? A gente não anda mais em busca da verdade, mas a gente anda o que, irmãos? Querendo expor a nossa verdade. A gente olha e a gente julga por nós mesmos o que a gente acha, e a gente acaba o que? Fazendo mal a nós mesmos, que foi o que o apóstolo Paulo falou que ele estava fazendo. O carcereiro estava a ponto do que? De fazer mal para ele mesmo. Ele suicidando, ele ia tirar a sua própria vida e ia prejudicar a própria família, não é verdade? E às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente faz mal para o esposo, mas a gente está fazendo mal para nós mesmos. Às vezes faz mal a esposa, o marido faz mal para a esposa, está fazendo mal para ele mesmo. Às vezes os pais querem dar uma lição aos filhos, estão fazendo mal para ele mesmo, e os filhos querem chamar a atenção dos pais e tal, e está fazendo mal para eles mesmos, e toda a família sofre por causa disso. Por quê? Por falta do diálogo, por falta de conhecer a fundo o que está acontecendo. Os filhos têm medo de conversar com os pais, de abrir o coração para os pais. Ah, se eu falar isso para meu pai, eu estou perdido. Se eu falar isso, se meu pai souber da situação. Maridos que escondem as coisas de suas esposas, esposas que escondem do marido. Se ele souber que eu faço isso, tem que fazer escondido, porque senão, olha, se ela souber disso, olha, vai dar problema. Então falta o quê? Falta confiança, falta comunhão. E cada vez mais estamos nos conhecendo superficialmente, e ao invés de estarmos unidos, estamos nos distanciando. Não é verdade? O maior momento de amor do filho para com os pais. No dia dos pais eu mando lá, eu faço um post bonito, não é verdade? Coloco uma foto de nós juntos e tal, e mostro que eu estou com o pai, que eu estou com a mãe.
no aniversário, olha, coloca lá meu filho querido, minha filha querida, manda uma mensagem, não é verdade? É nas datas especiais, irmão, que a gente reconhece só isso. E por que não todos os dias? Por que não estamos juntos em todos os momentos? Não é verdade? Por que não fazer todos os dias uma data especial? Um momento desse, para estarmos juntos, unidos, não é verdade? Olha a tragédia que ia acontecendo aqui nessa passagem, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, não é verdade? Por causa dos problemas, que são muitos os que a gente enfrenta. E aí como que a gente vai fazer? Precisa resolver, não precisa? O problema chegou, eu preciso resolver de alguma maneira, de algum jeito precisa ser resolvido. Como é que eu vou fazer isso? Tem coisas que nós não sabemos como resolver. Tem coisas que nós não sabemos o que escolher, que nós não sabemos o que dizer ou como fazer. Tem momentos que nós precisamos de uma luz, não é verdade? Foi o que aconteceu com o carcereiro. Foi. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele estava a ponto de suicidar, escutou um grito: não faça isso, tem todo mundo aqui. Então ele pediu uma luz. Momentos na nossa vida que nós precisamos de uma luz. O que nós pedimos uma luz? Nós pedimos uma luz querendo uma ajuda, né? Alguém tem uma luz, alguém pode ajudar com alguma coisa, alguém pode fazer alguma coisa, e foi isso que o carcereiro pediu aqui, no versículo de número 29, ó. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Olha aí. Ele pediu uma luz para entender o que estava acontecendo. E muitas vezes nós também precisamos de uma luz, de uma ajuda. Mas como a gente estava dizendo aqui, nós não temos ninguém que nos ajude, não é verdade? Os governantes estão preocupados com si mesmos. As autoridades estão preocupadas, na verdade, com os seus próprios bolsos, não com o bem-estar do povo em questão, não é verdade? Então quem é que pode nos trazer essa luz? Quem é que pode nos ajudar para as situações que a gente enfrenta, que temos enfrentado e vamos enfrentar todos os dias? É só Jesus. É só Jesus. Ele é a verdadeira luz. Olha só o que diz a palavra do Senhor em João, no capítulo 8. João 8:12. Olha o que Jesus diz. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluia. Então nesses momentos, irmão, que nós precisamos de uma luz, que nós precisamos de alguém para ajudar, e mesmo falando com aquela pessoa do lado, mesmo falando com aquele outro, ele não pode ajudar nós como nós verdadeiramente precisamos. Nós precisamos de Jesus. Ele falou aí, ó: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Não é verdade? Quando a gente anda nas trevas, na escuridão, você enxerga para onde você vai? Não enxerga. Se tiver uma pedra no escuro, você vai ver? Não vai. Você vai tropeçar, você vai cair, você vai se machucar, você vai se ferir. Tiver um precipício na frente, você não vai ver, você vai cair no buraco, não é?
Por isso que nós precisamos da luz, para que quando armarem uma armadilha, uma cilada para nós, o Senhor revela através da sua palavra, através da sua presença, e nós tendo comunhão com Deus, olha aí, nós não vamos andar nas trevas, mas se eu ando na luz, vai aparecer uma pedra, o que eu vou fazer? Eu vou tirar ela do caminho, porque eu vou ver, não é verdade? Eu vou ver. Então Jesus é essa luz. Veja, por que eu não vejo determinada situação? O problema está chegando e quando eu vi, já estava tudo bagunçado. Por quê? Porque eu estava com treva, estava na escuridão, não vi nada. Agora, se Jesus iluminar a minha casa, se Jesus iluminar o meu ser, se Jesus iluminar a minha vida, eu vou enxergar aonde está a pedra. Eu vou enxergar onde está o buraco. E ao invés de cair no buraco, eu caio mais, não é verdade? Se eu estou andando e eu vejo um buraco, eu vou cair nele? Claro que não, eu vou passar. Se tiver a pedra, eu tiro ela do caminho, porque eu estou andando na luz. Veja a importância da luz na nossa vida. Por isso que Jesus disse, pelo contrário, hein? Terá a luz da vida. Então a luz de Jesus derrama sobre nós para nos trazer vida, para nos trazer paz, para nos revelar o que está escondido, a fim de que nós tenhamos a vitória. Amém? Louvado seja Deus. E o que é importante a gente fazer para a gente ter essa luz da vida? Não é verdade? O carcereiro entrou e viu que todo mundo estava lá. Ele teve uma luz, e essa luz levou ele a perceber que ele precisava dar um passo para que a sua vida fosse melhor. E esse passo estava ligado diretamente em Jesus. E ele perguntou: o que é que eu posso fazer para salvar a minha vida? O que é que eu posso fazer para me salvar das situações que às vezes me dá vontade de arrancar os cabelos? Eu, se bem que estou tranquilo com isso, não é verdade? Mas não tem pessoas que diante das situações elas querem, olha, se eu tivesse, eu queria esganar a pessoa. Se eu pudesse, olha, eu faria isso. Quanta gente que age por impulso. Não é verdade? E a maioria das vezes que a gente age por impulso, a gente age errado. Não é verdade? E aí ele falou: o que eu posso fazer para ser salvo desses problemas, para ser salvo dessas situações? Para ser salvo dessa morte que rodeou ele de perto, porque ele estava a ponto, né? De tirar a própria vida. E aí os discípulos falaram para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Então veja que momento glorioso. Para todas as situações da nossa vida, os problemas que a gente às vezes fica nervoso, fica cego, querendo resolver, e mesmo assim faz tanta coisa e não resolve, não consegue fazer nada para dar certo. O segredo está aí, ó. Crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus. Jesus vai salvar os seus pais. Crer no Senhor Jesus. Jesus vai salvar os seus filhos. Crer no Senhor Jesus. Jesus vai salvar o seu casamento. Crer no Senhor Jesus. Jesus vai abrir uma porta para você. Crer no Senhor Jesus e nada te será impossível. Amém?
Louvado seja Deus. Então é importante nós crermos no Senhor Jesus. E como que a gente crê no Senhor Jesus? Me ajuda a acreditar em Jesus, me ajuda a crer no Senhor Jesus. Como é que eu vou fazer para ter fé? Aí é o próximo versículo que diz que para crer no Senhor Jesus, houve o que ele lhe pregaram a palavra de Deus, a ele e a todos os de sua casa. Não tem como eu ter minha fé em Jesus sem ter contato com a palavra de Deus, não é verdade? Não tem como eu confiar em Jesus sem saber o que Jesus fez por mim, sem saber o que Ele faz na minha vida, sem saber o seu agir na minha casa, na minha família, não é verdade? E é isso que nós precisamos. Quando pregaram a palavra de Deus para aquele carcereiro, poxa vida, aí não tinha mais dúvida no coração dele. A palavra de Deus fala que naquela mesma hora da noite, eles então foram todos batizados. Olha que coisa. Foram todos. Acabou as dúvidas. Acabou todas as dúvidas. Quais são as dúvidas que passam no seu coração ainda? Quantas perguntas você tem? Não é verdade? Perguntas que até hoje podem estar sem respostas. Dúvidas que até hoje não foram esclarecidas. Como esclarecer essas coisas? Crer no Senhor Jesus. E você terá todas as respostas que você precisa. E a palavra de Deus fala que depois de tudo isso ter acontecido, manifestou naquele lugar, no versículo 34 aí, um pouco antes disso, olha só o que fala em 1 João, no capítulo 5. E no versículo de número 10 em diante, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Está falando de Jesus, amém? Glória a Deus. E o testemunho é este, versículo 11: que Deus nos deu a vida eterna, e que esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. Então, para que haja vida na minha casa, para que seja resgatado aqueles momentos gloriosos que a gente sempre lembra, o que eu preciso? Eu preciso de Jesus. Eu preciso da presença de Deus em minha vida e em meu coração. E quando vem a presença de Deus e a vida, manifesta-se isso. Grande alegria no versículo 34, porque eles creram em Deus. Talvez você pense, poxa vida, parece que está faltando alguma coisa, parece que está faltando um tempero, aquele algo a mais. Tá bom, mas está faltando um momento que pode tornar tudo isso maravilhoso, tudo isso algo único. Entendeu? Algo único, que vai tornar a minha família a melhor família, que vai tornar a igreja aonde eu sirvo a Deus o melhor lugar para eu estar servindo a Deus, que vai tornar os meus irmãos os melhores irmãos para que eu possa congregar junto com eles
E como que se faz isso? Quando todos nós juntos cremos e buscamos o poder de Deus. Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala que nesse lugar, aonde eles estavam, onde se creu no Senhor, aonde se leu a palavra de Deus, entendeu? Aonde os corações se quebrantaram, manifestou grande alegria, porque todos creram em Deus. O que é necessário para Jesus tocar na sua casa? Leva a palavra de Deus lá. Leva a palavra de Deus para sua casa. Eu gostaria que o Senhor tocasse em tal pessoa no meu trabalho. Leva a palavra de Deus para ela. Prega a palavra de Deus. Olha, se você crê no Senhor Jesus, vai ser salvo você e a sua casa. Vai ter salvação no seu trabalho, vai ter salvação na sua família, vai ter salvação na casa do seu parente, vai ter salvação aonde você chegar, porque Jesus está contigo. Amém? Louvado seja Deus. Então veja que tudo é possível, desde que a gente queira. Pastor, mas faltou um ponto importante. Faltou o momento da gente entender que eles estavam presos. Paulo e Silas estavam presos por quê? Porque eles pregaram a palavra de Deus. O que o Senhor está querendo ensinar aqui? Que às vezes não é fácil a luta que nós temos para frente. Às vezes vamos ser açoitados, às vezes carregaremos vergonhas, às vezes vão acontecer algumas coisas que não estão aí, que a gente não gostaria que acontecesse com a gente, não é verdade? Mas eles mesmo açoitados, mesmo enfrentando grandes dificuldades, eles pregaram a palavra de Deus e eles louvavam a Deus. Amém? E aí o que aconteceu? O inimigo não teve mais como resistir. O inimigo não teve. Talvez a sua vida tenha sido difícil. Resista. A palavra de Deus fala: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eles resistiram, irmãos, e o milagre aconteceu. Resista, o milagre vai acontecer na sua casa, o milagre vai acontecer no seu trabalho, não é? Eles se alegraram, irmãos, e naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou os vergões dos açoites, esqueceram aquele momento, porque manifestou-se a alegria de Deus, a presença de Jesus. É assim. Você luta, mas quando você vê Deus agindo, você percebe que vale a pena cada noite de choro, vale a pena cada momento que o nosso joelho dobrou em oração, porque quando dobramos os nossos joelhos em oração, quando nos empenhamos, a porta do céu se abre e grandes bênçãos são derramadas na nossa vida. Ore para que a porta do céu esteja aberta sobre a sua vida, para que a porta do céu esteja aberta sobre a sua família, sobre os seus filhos, para que a porta do céu seja aberta lá no seu ambiente de trabalho, para que a porta do céu esteja aberta no seu ambiente de estudos, para que onde você passar, a bênção venha e siga você. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Louvado seja Deus. Não desista da oração, não desista de lutar, não desista de orar, não desista de jejuar.
Não desista de clamar pela obra de Deus em sua vida. Não desista. Não desista. Porque a palavra de Deus em Apocalipse, quando você lê lá as cartas, o que o Senhor fala? Ao vencedor, aqueles que não desistem. Porque os que desistem são vencedores? Não. Mas é aquele que persevera que vence. É aquele que vai adiante que toma posse da vitória. Se eu não chegar, eu não tomo posse. Não é? Então persevere, ore, clame, busque, se empenhe, se dedique, e a luz de Deus vai brilhar na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Quando aquele carcereiro creu no Senhor Jesus, o mal foi repreendido de toda a sua casa, da vida dele e de toda a casa dele. E ele tomou posse da salvação. Amém? Tome posse você também. Tome posse dessa salvação. Crê no Senhor Jesus e leva a sua vitória para casa. Feche os teus olhos nesse momento. Veja que a vida do carcereiro não era diferente da sua. Tinha problemas, passando por dificuldades que estavam levando ele a ponto de suicidar-se. Eu não conheço como tem sido a sua vida. Se a sua vida tem sido sossegada, se você está levando com facilidade e tranquilidade tudo que tem acontecido ao seu redor, ou se você está preocupado com os problemas. Mas uma coisa eu sei, que se crermos no Senhor Jesus, nós vamos ter vitória sobre tudo, sobre esse demônio que se levanta, querendo dividir a nossa família, querendo dividir e causar confusão. Em nome de Jesus, tudo cai por terra. Medita na palavra de Deus, creia no Senhor Jesus, confia nele, pede para ele: Jesus, salva meu filho, prega a palavra para ele. Jesus, salva o esposo, prega a palavra para ele. Jesus, salva a esposa, prega a palavra para ele. Jesus, salva meu pai, prega a palavra para ele. Jesus, salva o meu amigo, a minha amiga, salva o meu irmão, prega a palavra para ele. Jesus, me salva. Deixe essa palavra entrar no seu coração e se entregue totalmente ao agir do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus, nós falamos com o Senhor nesse momento, Pai, porque diante de todas as coisas que nós temos visto e vivido, a conclusão é que é só pela fé, Senhor. É só crendo em Ti que nós vamos tomar posse da nossa vitória. Por isso, meu Deus, é exemplo do carcereiro, ao exemplo, Senhor, daquele moço, ao qual Jesus falou que tudo é possível ao que crê. Nós cremos em Jesus Cristo, nós declaramos a nossa fé, nós abrimos o nosso coração, Senhor, e entregamos em Tuas mãos, para que o Senhor tire toda a dor, toda a tristeza, todo o sofrimento, toda a mágoa, tudo que até aqui, Senhor, impediu
tomarmos posse da nossa vitória, para que possamos viver um tempo novo, Senhor. Um tempo, meu Deus, que é o exemplo dessa passagem, possamos viver em grande alegria na nossa casa, em grande alegria na igreja, porque cremos e porque vemos o poder de Deus agindo em cada família, em cada casa, Senhor, em cada vida, em cada alma, em nome de Jesus. Por isso, limpa agora, Senhor, cada coração. Essa alma que está se abrindo para o Senhor hoje aqui, Pai. Toma conta dela, Jesus. Cuida da casa dela, Senhor. Essa alma, Senhor, que está pensando em que tudo só pode dar errado, em que tudo, Senhor, meu Deus, só vai para o caminho ruim, Senhor. Ah, não, Senhor, as coisas vão começar a mudar. As coisas vão começar a acontecer, porque a partir desse momento a luz está brilhando nesse caminho, nessa vida. Fortalece ele, fortalece, Pai, cada casa, cada família, que o mal não prevaleça, Senhor, mas que seja repreendido no nome de Jesus todo levante das trevas, todo agir inimigo, todo espírito de contenda, todo espírito de morte, de suicídio, todo espírito de divisão, todo espírito de separação, todo espírito de confusão na família. Nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos, Pai, que manifeste grande alegria por causa da presença de Deus em cada coração, em nome de Jesus.